Shalom, pessoal, eu sou Raquel, sou psicóloga. Alguns de vocês já devem me conhecer pelo Instagram, porque desde o meu despertar eu tenho compartilhado alguns estudos com vocês por lá. Porém, agora eu gostaria de estar trazendo alguns assuntos um pouco mais profundos, mais complexos, da qual fica inviável estar postando pelo Instagram. Então, por isso eu estou abrindo hoje esse canal aqui para estar compartilhando mesmo com vocês alguns estudos que eu gosto de fazer, correlacionando psicologia, com estudos bíblicos, com a área ali do despertar, alguns conhecimentos que nós despertos temos acesso. E é isso, eu espero que vocês gostem. Esse primeiro estudo vai ser sobre os dons da Ruach HaKodesh. Esse primeiro vídeo é introdutório ao tema. Então, eu vou estar fazendo um vídeo para cada dom, tá? Então, eu peço que vocês vejam cada um dos vídeos, porque os estudos, eles se complementam, tá? Então, a cada dom que eu vou fazer, um vai complementar o outro. E é isso, eu espero que gostem. Bons estudos. Gostaria de começar esses estudos apontando as principais diferenças entre dons e os frutos do Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Os dons, eles são presentes dados a nós para cumprir um propósito para a edificação da igreja, que somos nós, e não um templo físico. Os frutos, eles são resultados da habitação da Ruach em nós, do Espírito Santo em nós. Então, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós somos convidados a dar frutos. Eu digo convidados e não obrigados por conta do nosso livre-arbítrio. Mas como cristãos, né, é nosso dever darmos frutos. Mas a questão dos frutos eu vou falar mais pra frente. Quando eu terminar toda a sequência sobre dons, eu vou chegar na parte dos frutos. Continuando, os dons espirituais, eles representam a capacitação e o poder do Espírito Santo na vida do seguidor do Messias. São como ferramentas que Deus nos dá, conforme lhe apraz, para que cumpramos nosso papel no reino. Já o fruto do Espírito expressa o caráter de Yahushua em nós. Então, nós vamos encontrar essas principais diferenças entre dons e frutos. Então, os dons, eles apontam para a Ruach HaKodesh, porque somente se obtém dom quem recebe o Espírito Santo. E esses dons, eles vão nos capacitar para edificar a igreja de Cristo. Já os frutos, eles apontam para o Messias, porque somente é capaz de dar frutos quem anda nos caminhos de Yahushua, quem anda nos caminhos do Messias. A palavra dom, ela traz o significado de dádiva, presente, graça e bênção. No aramaico, ela traz o significado de lançar os alicerces. Essa definição mostra claramente que o dom tem por objetivo fortalecer os alicerces, ou seja, fortalecer a estrutura de uma congregação para que as dádivas, bênçãos do Eterno possam fluir nesse meio. Muitos sentem a necessidade de buscar os dons para se sentirem mais espirituais, ou até mesmo como uma forma de demonstrar poder, para as pessoas. Porém, esse não deve ser o nosso objetivo, pois o objetivo principal dos dons é para a edificação da Igreja de Cristo, que é a verdadeira, que somos nós. Então, dessa forma, os dons eles devem ser direcionados para fora, com o objetivo de acrescentar na vida dos irmãos. Paulo lista 9 dons espirituais em 1 Coríntios 12, listados aí. Eu vou falar sobre cada um deles, antes da gente falar sobre o principal, que são os frutos da Ruach. Pois há muitos enganos sobre os dons e muitos têm colocado os próprios dons como sendo superiores aos frutos. E isso não é, isso é um grande engano. E brevemente eu vou falar sobre isso, mas no decorrer desses estudos. Eu hesitei muito antes de falar sobre a Ruach HaKodesh, trazê-la, mencioná-la nos estudos. Eu iria falar apenas citando o Espírito Santo e falando sobre os dons e frutos. Porque a gente sabe o quanto a gente recebe de ataque, tanto espiritualmente falando, como fisicamente também, comentários. Muitos não estão preparados para esse tipo de conhecimento, porém, eu senti um incômodo da própria Ruach mesmo, me incomodando para falar, e ainda assim eu continuei hesitando e preparando os estudos, mas sem mencioná-la, até que algo foi me revelado. E eu falei, não, agora não tem o que fazer, eu preciso de fato trazer esses estudos aqui. Eu não sou detentora da verdade, mas eu creio muito sobre isso que eu estou trazendo.
E eu espero que edifiquem vocês, assim como me edificou muito. E eu acredito que esse estudo nos coloca mais próximos ainda dos dons, porque é um tempo que nós vamos precisar muito dessas ferramentas, que são os dons espirituais, porque é um tempo difícil que todos nós vamos vivenciar. E a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, precisa estar preparada. Então eu creio que é por isso que eu tenho esse chamado de trazer esse conhecimento para vocês. Então vamos lá, gente. 9 dons e 9 frutos. No hebraico, o número 9 ele é representado pela letra Tet e tem o formato de um recipiente ou um cesto que tem uma abertura ali para colheita, ou seja, você colherá depois tudo aquilo que fizer. E é também a primeira letra da palavra pureza e da palavra impureza. Então, ou seja, tudo que você planta ali nesse cesto, você colhe, que representa também as obras do Espírito e as obras da carne. 9 também é a representação do ciclo de vida, simbolizando também o desenvolvimento, porque como os 9 meses de gestação humana são 9 meses em desenvolvimento, sendo gerados no cesto e colhidos depois. Então, ou seja, a gente vai gerar no cesto o quê? Pureza ou impureza, obras da carne ou obras do espírito. Quando nós estudamos sobre energia feminina e energia masculina, notamos que simbolicamente o homem é representação de uma faca e a mulher de uma colher. Isso porque Aristóteles já afirmou que a forma aponta a função. Então, ou seja, uma faca ela é feita para cortar, devido à sua estrutura penetrante. Já a colher, ela é visivelmente mais receptiva, assim também como todo o corpo humano da mulher, que tem essa forma mais macia, arredondada e abriga um bebê, como um cesto. O que isso significa, Raquel? O 9, como eu mencionei anteriormente, ele traz esse significado desse cesto, esse abrigo. E também na energia feminina, nós vemos essa mesma funcionalidade, como se fosse uma energia sempre de acolhedora, receptiva, de abrigo. Então tem essa semelhança também. Então os dons eles já apontam para quem traz, quem derrama esses dons, está ligado à energia feminina. Isso aponta diretamente para a Ruach HaKodesh. Então aqui nós temos mais analogias que apontam para isso. Do homem vem a semente, mas é a mulher que gera em 9 meses de gestação. O que isso quer dizer? Os dons, eles são derramados, eles vêm do Criador de todas as coisas. Porém, ele é gerado dentro de nós pela Ruach HaKodesh. Então, os frutos, os dons e os frutos são gerados pela Ruach HaKodesh. Muitas questões são ligadas a ela e apontam para o feminino. Mas a que mais me surpreendeu de todas, gente, foi a que eu vou mostrar agora. Então, gente, o que nós sabíamos sobre herança genética foi também o que eu aprendi lá na faculdade, é que nós herdamos 50% do nosso pai biológico e 50% da nossa mãe, meio a meio. Porém, recentemente eu descobri alguns estudos, são várias pesquisas, que apontam que é o cromossomo X quem é o responsável por transportar a inteligência. Ou seja, a nossa mãe biológica é ela quem transporta a inteligência para nós. É dela que nós herdamos essa inteligência. E o que isso tem a ver com os dons e frutos da Ruach? Primeiro, pessoal, eu vou conceituar aqui a definição de inteligência. Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, é a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Porém, não existe um único tipo de inteligência, conforme as escolas, os centros educacionais das quais todos nós passamos, nos doutrinou a pensar por séculos. Então, a escola, ela é um sistema que nos doutrinou por tempo a pensar que
que só existia alguns tipos de inteligência, que é a lógico-matemática, a linguística. Então, se eu não era boa em português, não era boa em matemática, ciências humanas ou ciências exatas ali, eu era considerada uma pessoa burra para o sistema. Como se não houvesse outras formas de inteligência. Nós vemos ali, vemos até hoje, grandes mestres, grandes pessoas inteligentíssimas, que às vezes na escola mesmo tinha uma das notas mais baixas. E isso tem um motivo. O psicólogo Howard Gardner, ele descobriu e sistematizou 9 tipos de inteligências humanas. Uma inteligência que é herdada por nossa mãe. E cada uma delas, o que eu descobri é que cada uma delas está ligada a um dom. Então, geneticamente, é o cromossomo X que transporta a inteligência para o bebê. O que isso significa? A semente quem dá é o homem, é o masculino. Porém, esse transporte ele vai acontecer através do cromossomo X. Então, ou seja, a nossa inteligência ela é herdada pela nossa mãe, porque é ela que transporta, tá? Mãe biológica. E acontece o mesmo em relação aos dons. Os dons, eles são um presente que é concedido pelo Criador. Quem transporta esse dom, ele acontece através da Ruach HaKodesh. É ela que nos concede os dons. E aí, pessoal, o que isso tem a ver? O que dom tem a ver com inteligência? Então, quando eu estava estudando a respeito dos dons, como eu disse anteriormente, eu não queria mencionar sobre a Ruach HaKodesh. Eu fiz uma oração e o Senhor me revelou essa informação, esse estudo, que existe 9 tipos de inteligência. Então, isso veio assim na minha mente, enquanto eu orava, essa informação ela chegou na minha mente. Eu me lembro que na faculdade de psicologia, eu estudei muito vagamente sobre esses 9 tipos de inteligência. Foi uma coisa assim bem rasa. E essa informação até então tinha desaparecido, entre aspas, da minha mente, porque não é algo que eu utilizei. É algo que, por exemplo, um psicólogo escolar, mais voltado para essa especialidade, ele vai estudar e aprofundar mais após sair da faculdade, fazer uma especialização, algo nesse sentido. Então, como não era a minha área, eu nunca mais ouvi sobre esse assunto. E aquela informação ficou arquivada. Então, de repente, essa informação veio à tona e eu senti que foi uma revelação. Então, eu comecei a buscar o que isso, Senhor, tem a ver com os dons. Tudo bem que é o número 9. Então, aquilo já me chamou a atenção. 9 dons, 9 tipos de inteligência. Agora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, conforme eu estudava e orava, o Senhor ia me revelando. Os dons, ele provém do Espírito por intermédio da Ruach e a inteligência da natureza humana por intermédio da nossa mãe biológica e ambos do Criador de todas as coisas. Então, assim como a Ruach nos presenteia com um ou mais dons, que nós podemos ter vários, para cumprirmos um propósito espiritual, nós também nascemos com algum tipo de inteligência que nos auxilia no desenvolvimento desse dom e no cumprimento desse propósito. Afinal, somos seres espirituais vivendo em corpos físicos. Eu cheguei até esse versículo de Provérbios que diz: pela sabedoria se edifica uma casa, pela inteligência é estabelecida. Então, a palavra inteligência no hebraico tem sua origem na palavra binah, que pode ser visto como a construção do conhecimento. Então, lembram do significado da palavra dom? Então, o que isso significa? O dom não se adquire através das especulações intelectuais. O que acontece é que ele alcança a inteligência graças à revelação da Ruach, se estabelecendo através da inteligência humana. Em resumo, pessoal, o dom não se separa de inteligência,
Mas inteligência pode se separar de dom, ou seja, é possível que uma pessoa tenha apenas inteligência, mas não é possível que uma pessoa tenha dom e não tenha inteligência, pois é através da inteligência, que é a cognição, que o dom é estabelecido através do poder sobrenatural da Ruach. Então, se você possui algum dom, você possui alguma inteligência. E se você possui alguma inteligência, isso aponta para o seu dom. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo, ele foi só introdutório mesmo. Nos próximos vídeos, vocês conseguirão compreender melhor, né, o que eu quero trazer aqui, a minha visão sobre esse tema dos dons, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.